Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre vias de produção de energia e qual que é essa questão envolvida com bioenergética e também com o seu paciente. Então vejam só, para cada tipo de exercício existe uma via predominante de produção de ATP, produção de energia celular. Não é que nós temos então uma via apenas, são várias vias que estão acontecendo, só que uma delas pode acontecer mais do que outras. Então vejam só, eu coloquei uma linha do tempo aqui para vocês. Vejam que nós temos de 0 a 4 segundos, de 4 a 10 segundos, de 10 segundos a 1 minuto e meio e mais de 3 minutos. Por que isso? Vejam que de 0 a 4 segundos o nosso músculo tem já um estoque pequenininho, mas tem de ATP. Então esse estoque pode ser utilizado para o exercício, por exemplo. Só que se esse exercício ele continua, eu tenho que ter mais energia para conseguir fazer a contração muscular desse músculo. Então vejam que de 4 a 10 segundos nós temos uma outra via que é muito conhecida, que é a via da ATP-CP, do ATP-CP. Esse CP, eu acho que vocês já desconfiam o que é. Creatina, né? Então a gente tem creatina fosfato que vai ser importante para que essa via aconteça. Então vejam a importância da utilização da creatina para esses tipos de exercícios. Vejam que a duração é pequenininha, né? Até 10 segundos. Então se eu pensar em musculação, uma série de musculação, pode ser que se encaixe bem nesse sentido. Então eu priorizo a utilização de creatina para esses indivíduos que fazem esportes que têm essa duração de 4 a 10 segundos. Então, como por exemplo, musculação pode ser um ponto interessante nesse aspecto. Se eu pensar no maratonista, será que tem tanto sentido usar uma creatina assim? Talvez não, lembrando que a creatina ainda pode levar a um acúmulo de água, retenção hídrica, e esse peso a mais pode prejudicar esse maratonista, por exemplo. É claro que tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas de modo geral, a gente tem um benefício muito melhor dessa creatina quando nós falamos aqui nesse exercício de duração pequenininha. Só que se eu tenho, por exemplo, um outro tipo de duração maior do que isso, se a duração é de 10 segundos até mais ou menos 1 minuto e meio, nós temos um outro tipo de geração de energia, que é a glicólise, que nesse caso é uma glicólise anaeróbia. O que isso significa? Que eu não tenho oxigênio presente ainda em alta quantidade para que exista a formação de toda a reação de respiração celular completa. Já chego lá, tá? Mas a princípio não tem oxigênio. Então, o que nós temos que fazer? Não tem como gerar tanta energia sem oxigênio. Afinal, toda a reação de respiração celular depende da presença de oxigênio. Então a glicose ela pode ser convertida em lactato. Essa glicose, enfim, que está presente no músculo, por exemplo, no glicogênio muscular, ela pode ser convertida para que seja convertida em ATP, em energia, por meio dessa reação de glicólise anaeróbia. Aqui nós temos a formação de lactato. Esse lactato pode ser reaproveitado pelo fígado. Nós temos um ciclo de Cori, onde nós temos esse reaproveitamento. Então vejam que aqui nós temos uma utilização de glicose, lembrando que a glicose é um ótimo carboidrato, é um ótimo recurso ergogênico para a grande maioria dos esportes, tá? Então nós temos um benefício nesse sentido e uma necessidade até da glicose para a formação de energia. Por um outro lado, quando nós falamos em exercícios acima dessa quantidade de tempo, acima de 3 minutos, então 1 hora, meia hora, 2 horas, o que for, eu tenho todo um processo de obtenção de energia que é mais significativo, que é mais trabalhoso, mas que gera mais energia, que gera mais ATP. Nós temos, por exemplo, toda a reação onde nós podemos ter a reação de glicólise oxidativa, onde eu vou pegar essa glicose e eu vou convertê-la por meio da respiração celular até a formação de ATP. Então, todas as etapas da respiração celular, como a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, irão acontecer para converter essa glicose em energia, em ATP. Isso vai ser utilizado então em esportes que têm uma duração mais prolongada.
Por um outro lado, nós também temos acontecendo juntamente a isso uma outra via que é bem interessante, que é a via da lipólise oxidativa. A diferença aqui é que nós temos um triacilglicerol, um ácido graxo, que vai entrar na beta-oxidação e, consequentemente, também irá formar ATP, também irá formar energia. Então vejam que exercícios mais prolongados nós iremos utilizar especialmente glicose e também gordura como fonte de energia. Então veja que para cada tipo de exercício, quando você entende a bioenergética, você sabe o que colocar de suplemento, de alimento perante a isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.